Fala pessoal, tudo bem? Então, eu vou estar dando início a uma série de revisão de três aqui com vocês. Então, essa semana eu vou estar escolhendo aí o gráfico do ouro. Então, vou estar escolhendo as melhores oportunidades. Essa semana eu acredito que a melhor oportunidade foi o ouro. Então, vou estar passando ela aqui com vocês. É, em regra, eu vou estar primeiro falando do ativo mãe, que eu vou estar passando primeiro pelo DXY, depois o calendário econômico. Na verdade, né, calendário econômico, DXY e depois o ativo em questão, que é o ativo da entrada, tá? Então, basicamente essa é a lógica, né, que tem que ser seguida e eu vou estar tentando, né, sempre seguir esse cronograma para a gente estar buscando aí o raciocínio técnico para a gente estar buscando o contexto aí das entradas, tá? Então, essa semana foi uma semana bem interessante. Foi uma semana que a gente tinha uma notícia, duas notícias, né, de peso, né, porque a gente tinha um discurso do presidente dos Estados Unidos na quarta-feira e a gente tinha, né, a primeira sexta-feira do mês, no caso o NFP. Então, são duas notícias que, de certa forma, iriam mexer com o mercado. Então, vamos dar uma olhada primeiro aqui nas notícias. E depois a gente passa para o DXY. Então vamos lá. Tá, transmitindo a notícia para vocês. Então aqui, quarta-feira, discurso do presidente lá dos Estados Unidos. E na sexta-feira tem o pedido de seguro-desemprego, que no caso é o, o NFP. Tá, então a gente tinha duas notícias. Quando a gente tem uma semana que a gente tem uma notícia já na quarta ou na sexta-feira, provavelmente a gente tem segunda, terça é, acumulando. Essa acumulação, o que que acontece? Essa acumulação é, acontece esses 2 a 3 primeiros dias para justamente travar ali toda a liquidez, de forma que na hora da notícia tome a liquidez e depois ele vá para a direção oposta, tá? Então a gente consegue ver isso no gráfico. Mas essa semana foi uma semana bem atípica, onde a gente teve, de certa forma, uma expansão para um lado da liquidez e depois a gente teve a direção real, né, para o outro lado. Então vamos lá. Vamos começar pelo DXY. Então, o DXY, vou apagar aqui os estudos aqui e a gente vai refazer todo ele junto. Então vamos marcar o dia de segunda-feira, dia 31. Vou marcar aqui todos os dias da semana para a gente dar uma contextualizada, tá? Então, estão marcando aqui todos os dias da semana. Então, dia 31, segunda-feira, vem dia 2, dia primeiro, né? No caso, segundo dia, terça-feira. E aí a gente toma a mínima da semana e toma a mínima no caso de terça, de segunda-feira e cai abaixo. Tá. Caímos abaixo, tomamos a mínima da semana. Então aqui eu só esperaria o retorno dessa movimentação para cima. Quando a gente baixa o tempo gráfico, na quinta-feira, né, após a notícia, após o discurso lá do presidente Trump, o que que acontece? A gente já tem a movimentação para cima. Então, se após o anúncio lá do presidente Trump, a gente já tem a movimentação tirando um lado da liquidez, da mínima da semana e da mínima dos dias anteriores, e a gente já tem a movimentação indo para uma direção oposta, então eu já acredito que, de fato, a movimentação a se seguir é de alta para o dólar e, no caso, de a direção oposta para os outros ativos. Isso eu consegui ver mais claramente no gráfico do ouro, tá? Então, quando a gente cai lá para o gráfico do ouro, que é o ativo que a gente vai falar agora, que é o objetivo do vídeo, a gente consegue ver isso mais claramente. Então, vou marcar o dia de segunda-feira, segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Então, estamos aqui com os dias marcados.
Então, tiramos a máxima da semana, máxima do dia anterior, quarta-feira acumulando, notícia, tiramos tudo, fechamos, né? Vemos aqui e fizemos aqui um programa aqui de venda, tá? Fizemos toda essa absorção de toda essa máxima, máxima da semana anterior e programa de venda. Ok, vamos confirmar esse programa. A confirmação do programa está feita. Mudança de estrutura acontecendo aqui. Então tivemos a mudança de estrutura, a confirmação do programa de venda. Então, olhando, né, a notícia, quarta-feira, no caso, discurso do presidente dos Estados Unidos, fazendo toda a manipulação do mercado, DXY já mudando a estrutura referente à tomada da liquidez, então fizemos a mudança de estrutura, tomamos toda a liquidez, fizemos a mudança de estrutura, ok. Então, tendo em vista esse contexto, o que nós esperamos agora? Toda essa movimentação para baixo, DXY, tendo toda a movimentação agora em contexto para cima. A partir daqui, o que eu espero alinhar? Espero alinhar principalmente o perfil diário. Qual o perfil diário? De forma que pelo menos Londres manipule Ásia e venha para baixo. Se não, Nova York manipule, né, Londres, manipule Ásia e venha para baixo. E é basicamente isso que a gente tem. Então, vou estar aqui é, abrindo aqui o- os indicadores aqui que eu utilizo. Então você vê aqui, ó, a Ásia que é esse cinzinho, tá? Cinza. Londres. Londres não manipula a Ásia. E aí vem Nova York, toma toda a liquidez da seção de Londres, toda a liquidez da seção da Ásia e, né, o que acontece? Faz um novo programa, tá? E a gente consegue ver a mudança da estrutura aqui dentro, né? No tempo menor, a gente alinha o risco e o mercado tem toda essa movimentação para baixo. Foi quando, né, a gente consegue baixar o tempo aqui e observar um risco retorno um pouco mais favorável aqui, pelo menos 2R, tá? Então, coincidentemente, aqui se torna, né, um ponto de oscilação, inclusive de 4 horas, tá? Inclusive de 4 horas. Então, ou seja, muita liquidez acumulada aqui, tá? Então, quem olhou aqui na ótica dos 4 horas e baixou para os 15 minutos, também conseguiu observar, né, essa mudança aqui, ó, tá? Conseguiu observar essa mudança aqui. E a partir dessa mudança, né, aconteceu a mudança aqui, e aqui houve também essa oportunidade aqui. E aí teve o restante desse movimento aqui. Esse movimento aqui já é um pouco mais, né, perigoso, né? Que a gente só tem até o restante desse ponto de 4 horas aqui para vir, né? Porque ele já tomou a liquidez aqui das sessões. Aqui tá mais interessante, né? Mas a gente tinha até esse ponto aqui que é o ponto do dia anterior, né? O ponto do swing lá de 4 horas. Mas ele vem até um pouco mais. Mas a liquidez que a gente estaria procurando é até esse ponto aqui. Então foi essa a movimentação do ouro. Espero que tenha dado uma visão mais clara do que a gente estava, né, buscando, o que a gente entendia, do que se era para fazer, o que se era para buscar. Então, uma vez que a gente já tinha uma notícia, né, um discurso na quarta-feira manipulando o mercado numa direção, a gente já entendia que a manipulação já tinha acontecido das máximas anteriores, e no DXY das mínimas anteriores, acontecendo a mudança da estrutura, né, todo o padrão, né, de formador de mercado na ponta vendedora, né? Então você consegue observar todo o movimento aqui, você trabalha na ponta contrária, tá? Então, tá bem claro o movimento de formador de mercado, programa de venda, e a gente conseguiu trabalhar aqui pelo menos o segundo estágio de redistribuição do mercado, tá? Então, espero estar trazendo aí pelo menos uma vez por semana um vídeo como esse, é, do, do melhor, do melhor ativo da semana, e a gente está conversando. Então, tamo junto, até a próxima.
Bons estudos.